Olá, estamos aqui em mais uma gravação do ProLongeCast e hoje a gente vai falar de um tema muito relevante que é check-up médico e check-up cardiológico. E eu trouxe aqui nossa convidada de hoje, doutora Beatriz Millions, médica cardiologista da ProLonge. Bia, se apresente um pouco para quem está nos ouvindo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Aninha. Para mim é sempre assim, muito prazeroso estar aqui, ainda mais conversando um assunto tão importante como vai ser o de hoje. Então, eu sou Beatriz Millions, sou médica cardiologista, me formei aqui em Natal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, depois eu percorri um trajeto aí em São Paulo, inicialmente em clínica médica lá na USP, depois no Dante Pazanese na cardiologia, e depois mais 2 anos lá no INCOL com a tomografia e ressonância cardíaca. E agora eu estou aqui de volta no Natal, né, amando trabalhar com isso que eu sou apaixonada, que é a cardio. Muito bom. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que os cardiologistas estão habituados no dia a dia, né, de consultório, que é check-up médico. Sim, sim. Então, você deve receber muitos pacientes com este objetivo, né? Ai, doutora Beatriz, eu vim para avaliar como eu estou, como está a minha saúde, para fazer um check-up. E aí, antes de a gente entender o que é, né, o que esses pacientes procuram, explica para a gente o que de fato é um check-up. Então, vamos lá. Isso é super importante para a gente poder começar essa conversa, né? Que, inclusive, até os médicos eles têm uma certa dificuldade com isso, porque nós somos muito acostumados a tratar a doença, né? Então, quando o paciente já chega na consulta, eu estou sentindo tal coisa, a consulta já vai direcionada para isso. A consulta do check-up não é assim. É uma consulta na pessoa que não tem sintoma. Eu não estou sentindo nada, está tudo relativamente tranquilo e eu quero um espelho da minha saúde. Eu preciso saber, está acontecendo alguma coisa, eu tenho um risco de desenvolver alguma doença, então é o momento da gente tentar identificar se tem alguma doença escondida, silenciosa, que a gente não sabia que existia, né? Isso, lógico, pode ser feito através de exames. Normalmente a gente tem essa associação de que os check-ups são exames, né? Mas ela é muito mais complexa do que isso, né? É uma avaliação clínica mesmo. Então, a primeira coisa é uma boa consulta. O foco da consulta de check-up é na consulta e dali vão ser direcionados o exame físico, né? Que também é fundamental, e os exames que vão associar, que são acessórios nessa avaliação, né? Perfeito. E como é que a gente diferencia check-up de exame de rastreio, né? Existem exames de rastreio onde a gente faz no grupo populacional. Qual é a diferença básica entre eles? Pronto, isso também é bem importante. Quando a gente pensa em rastreio, a gente pensa em população, em grupo populacional, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, mulheres adultas em idade fértil, então a gente vai pensar, por exemplo, numa doença que é comum a essas mulheres, mas eu não estou individualizando elas, né? É comum todo. Então, a gente vai, por exemplo, rastreio de câncer de colo de útero. É uma doença muito prevalente, né? Nesse grupo que eu dei o exemplo aqui, onde existe um exame reprodutível, fácil, de custo baixo, que faz um diagnóstico precoce e que o tratamento ele faz diferença, né? Porque também não adianta a gente fazer o diagnóstico de uma doença que não tem tratamento, ou que o tratamento precoce não faz muita diferença, porque existem algumas doenças, apesar de que foge um pouco do senso comum, que diagnosticar cedo não vai mudar muito, né, o decorrer da história. Perfeito. E já o check-up não, né? O check-up a gente não pensa como numa população, a gente pensa no indivíduo, né? Então é uma coisa muito mais personalizada. Quando a gente pensa em check-up, a gente vai levar em conta, por exemplo, a história familiar, né? Que quando a gente olha para o rastreio, a gente não vê isso. E às vezes até mesmo dentro de um rastreio a gente faz um check-up também, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no câncer de colo, lógico que existe o rastreio populacional com colodoscopia, né? Mas em alguns pacientes, eu tenho uma história da família, meu pai teve câncer de colo, então ele já vai para o rastreio diferente das outras pessoas daquela idade, daquela faixa etária, né? Mais precoce, às vezes até mais uma frequência invasivo. Maior. Isso, exatamente. Exato. Perfeito. Então a gente também individualiza os rastreios populacionais, eles podem ser individualizados se esse risco, né, do indivíduo é maior. Justificar, né? exatamente. Justificar. Muito bom. Bia, normalmente, quando um paciente busca um check-up, né? O que é que ele quer responder, né, a si mesmo? O que ele está procurando com aquela consulta de check-up? Tá. De forma geral, né, o que motiva a pessoa a procurar o especialista ali para ter esse diagnóstico é o medo, né?
Então, existe um medo. Será? A gente cada vez mais está escutando história de pessoas jovens, por exemplo, que infartaram, né? Um câncer de mama em uma pessoa que aparentemente não tinha nenhum fator de risco. Então, no fundo, o que a gente está querendo é fazer essa identificação. Será que existe o risco de eu estar correndo um risco de vida e eu não sei? Será que teria alguma coisa agora, nesse momento, que eu poderia fazer que mudasse a minha história e eu não sabia disso, né? Então, geralmente, o paciente chega com esse sentimento, com esse medo, com esse receio, ou então não. Ele é uma pessoa que está se cuidando, está, de forma geral, fazendo tudo certinho, mas ele está querendo, né? Tipo, ter essa confirmação. Será que está tudo certo? Tem algo mais que eu posso fazer? Também tem esse perfil. Perfeito. Buscando continuar bem, com isso, saúde, melhorar né? a saúde, envelhecer bem, né? Isso. Acho que é o que todo mundo quer. Existe muito aquele que foca o check-up na doença, no diagnóstico de uma doença, Sim. e aquele que foca o check-up na saúde, né? De ter certeza que eu estou com saúde e como eu me sinto, né? Exato, que é o ideal, né? Que é o ideal, né? Até porque, né, quando a gente vai com o check-up, ele vai trazer algumas respostas, né? Eu costumo dizer que um bom check-up, ele tem duas funções. Ele olha para o passado, a partir do momento que a gente diagnostica um agravo. Então, por exemplo, eu acabei de diagnosticar que você é hipertenso. Então, o seu passado te trouxe para um diagnóstico de hipertensão e, a partir daqui, a gente precisa cuidar dessa hipertensão. E a gente olha para o futuro. Então, a gente também quer reduzir riscos futuros desse paciente. A gente quer fazer o diagnóstico precoce de algo que vem do passado dele, que ele ainda não sabe, e a gente quer reduzir riscos futuros. Então, não adianta apenas fazer exame. Às vezes você recebe uma boa avaliação médica, você recebe seus resultados de exames, às vezes inclusive com alterações relevantes abordadas em consulta, e isso não gera um movimento de mudança. Sim. Então, esse check-up, ele perde o valor dele. Totalmente. Né? Se a gente não consegue intervir nesse fator de risco que foi ali diagnosticado, visto precocemente, qual o sentido para a saúde? O que vai voltar para a saúde desse paciente que procurou? Pouca coisa, Muito, né? exato. E por isso que é tão importante que a gente não associe check-up apenas a exames. Que é o grande problema do check-up, ainda fica em cima disso, né? E, na verdade, o foco do check-up tem que ser, não tem como a gente dissociar o assunto. Check-up com mudança de estilo de vida, né? Isso aí é o foco de tudo. Porque, assim, não adianta eu identificar uma hipertensão precoce, um diabetes precoce, sendo que o ideal era a gente ter conseguido fazer isso lá atrás, quando existiam só os fatores de risco, né? O meu sedentarismo, eu não estou dormindo bem. Por exemplo, porque muitas vezes, quem nunca ouviu falar de alguém que infartou, né? E, nossa, mas tinha feito os exames recentes, estava tudo normal. Isso, né? exato. A gente vê isso todo dia. Por quê? Porque, tudo bem, os exames estavam normais, ele ainda não era um paciente diabético, ainda não era hipertenso, mas os fatores de risco já estavam lá. Então, ele já tinha um aumento da circunferência abdominal, né? Ele já era sedentário, ele já era tabagista, ele já era muito estressado, dormia mal. Quer dizer, estava tudo ali, mas os exames não vão identificar isso, né? Por isso que essa consulta, ela precisa ser avaliada de forma muito completa esse indivíduo e precisa de tempo. A gente não vai conseguir fazer isso numa consulta de 20 minutos, né? É impossível. Isso mesmo, né? Normalmente, no seu dia a dia, você costuma avaliar de forma global o paciente e conduzi-lo nesse processo de mudança. Com certeza, porque esse é o foco da consulta de check-up, né? Não adianta a gente fazer um diagnóstico, tá aqui seu espelho da sua saúde, identificamos isso, se isso não trouxer resultado, né? O principal da consulta é, essa consulta tem que mudar a conduta, né? Não obrigatoriamente porque a gente identificou uma doença, porque muitas vezes a gente não vai identificar, e o ideal é que a gente não identifique mesmo, mas é identificar os fatores de risco, porque sempre tem alguma coisinha ali que a gente pode melhorar, né? Essa consulta, ela tem que trazer uma mudança. Perfeito. Eu vou para a próxima pergunta contando uma historinha, né? Para todo mundo compreender um pouco da importância do check-up e de um check-up bem feito. O que é um check-up de qualidade, né? Então, digamos que vamos viajar de carro com a família e a gente se preocupa com a estrada, se preocupa se vai acontecer alguma coisa, se de repente tem algum problema no motor, se o óleo, né, se está abastecido em óleo, em gasolina, se tem algum pneu furado, se o step está ok. Então, a gente vai fazer essa revisão mínima para garantir a segurança na estrada, né? E aí eu vou lá, troco o meu óleo, abasteço o carro, conserto, né, o problema que tiver ali. E aí vou para a estrada. Então, isso seria uma revisão para uma viagem dentro do esperado, né? Coisas comuns. Por quê? Porque a gente está pensando em problemas comuns que podem atrapalhar uma viagem e que
pequenas medidas, com medidas simples, a gente resolveria, né? E aí vamos trazer um outro cenário onde eu tenho uma pessoa com muito medo de estrada e de carro, e aí ela resolve fazer essa revisão do carro e quis desmontar o motor inteiro para ter certeza de que aquele motor estava funcionando, para ter certeza de que ela não ia ficar no prego, no meio da estrada. E aí, na hora que ela desmontou o motor inteiro e foi montar de novo, uma ou duas pecinhas não foram montadas corretamente, isso saiu do lugar. Moral da história, esta pessoa que se excedeu nessa revisão foi com a família, e aí com a perda dessas duas pecinhas do motor, que estavam ali conectadas de maneira errada, o que aconteceu? Ela ficou no prego, né? Então, enquanto um fez uma intervenção mínima, mas uma intervenção simples e necessária, o outro se excedeu na intervenção e acabou ficando no meio do caminho, né? E aí eu gosto de fazer esse paralelo, Bia, para as pessoas entenderem que um bom check-up, ele não vem com muitos exames necessariamente, né? Às vezes um bom check-up, ele vai lhe poupar de exames desnecessários, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Que bom que você trouxe esse assunto aqui, porque eu acho que isso é tão importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Onde a gente tem divulgação de muita coisa na internet sem respaldo, né? E isso implica, a gente começa a ver, né, as consequências disso dentro do consultório. Então, cada vez mais existe essa tendência dos pacientes, de todos nós, né? Eu me coloco também junto disso, de querer fazer muitos exames, né? Eu quero que peça a tabela periódica, né? Todos os elementos aí que pode pedir, todas as vitaminas, tudo. E esse excesso de exames, que seria, no caso, essa analogia que você fez aí, esse excesso de zelo com o carro ali, pode ser mais maléfico do que benéfico, né? E cada vez mais a gente está vendo acontecer isso, né? Então, por exemplo, sei lá, um câncer de próstata, que a gente sabe que tem aí uma evolução bem longa, né? Então, às vezes, certos diagnósticos feitos de forma muito precoce, com uma biópsia de um nódulo suspeito, que na verdade era uma coisa benigna, vai trazer muito mais malefício por conta da cascata de procedimentos e exames que isso vai levar, né? E vai ser mais maléfico do que benéfico. A gente vê isso cada vez mais a gente tá enxergando isso. E é por isso que é tão importante essa consulta, né? A consulta é o momento principal ali, porque é ali que você vai individualizar até que ponto vale a pena eu pedir tal exame para esse paciente, né? O que é que isso vai trazer de benefício ou não, né? Porque o excesso de diagnóstico, o overdiagnóstico, cada vez mais a gente vê que traz muito mais malefício do que benefício. Isso. E isso a gente vai para os exemplos extremos, por exemplo, intervenções desnecessárias, cirurgias desnecessárias, medicamentos desnecessários, né? E a gente vai, Bia, para coisas simples. Por exemplo, recentemente eu atendi um paciente meu com um exame alterado que um colega tinha pedido. E esse exame não tinha indicação de ser feito, nenhuma indicação de ser feito. E ele veio muito alterado como um falso positivo, porque ele estava em uso de uma medicação lá que alterava esse exame, né? Simplesmente, ele ficou 1 semana sem dormir. E aí eu digo, isso é consequência negativa. Sim, já é uma heterogeneia. Eu já trouxe uma ansiedade, né, uma angústia, um estresse, insônia na vida desse paciente para nada, para não agregar em nada à saúde dele, né? Então não adianta a gente querer buscar respostas sobre nossa saúde com exames demais, não são eles que vão e assim, nos não dar existe essas fórmula respostas. mágica, né? Assim, não existe um cardápio de check-up. Isso. Né? É importante saber isso, que fulano, meu vizinho fez esse exame. Tem como você fazer essa solicitação de exames para mim também, que eu queria fazer esse check-up aqui. Não é assim, né? Isso. Ele tem que ser muito individualizado. Olha, eu não vou esquecer nunca desse caso. Na época da minha residência, uma paciente que, por algum motivo, ela teve acesso a fazer um cateterismo, né? Até pelo SUS. E ela disse, vou fazer um check-up, uma oportunidade dessa. Olha só, um cateterismo, um procedimento invasivo. E aí, ela não tinha dor no peito, ela não tinha nenhum fator de risco para estar ali, né? Paciente relativamente jovem. Enfim, fez o procedimento, não tinha nada, realmente, o exame veio normal, mas ela complicou, ela fez uma complicação, ela fez um aneurisma aqui na dissecção, né? Aqui, na ilíaca, e teve que ficar internada. E aí, sim, tipo, quer dizer, um procedimento desnecessário que trouxe uma consequência, né? Um risco de saúde. Graças a Deus ficou tudo bem, ela não teve nenhum problema, mas, assim, poderia ter acontecido, né? Exatamente, né? Então, acho que ter essa consciência de que nem toda intervenção é tranquila. E a gente precisa colocar o risco dessas intervenções, né? Na hora de pesar o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, né? Exato. E existe muito também essa questão, é interessante isso, né? Dos pacientes, às vezes, acharem, Ana Luísa, eu tenho um histórico de
câncer de cólon na família, mas eu prefiro fazer tomografia de corpo inteiro, mas eu não quero fazer colonoscopia. A tomografia de corpo inteiro não é uma vai... radiação Primeiro, uma radiação grande. Ela não vai trazer a resposta que você precisa, né? Então, assim, não é dessa forma que a gente conduz. A gente precisa saber o exame certo para aquele paciente, diante dos riscos que ele nos traz e das perguntas que a gente precisa responder, né? Exatamente. E é por isso que na consulta é importante a gente ter tempo para isso, porque lógico que a pessoa que não é médica, ela não tem a obrigação de saber isso, né? Esse dado. Ela pensa em tomografia, por exemplo, é um exame perfeito para eu estar identificando isso. Então, é por isso que eu acho que vale a pena para a gente, como médico, gastar tempo, investir tempo, poderia até falar assim, explicando por que não vale a pena fazer uma tomografia. Porque também eu não quero que o paciente saia da consulta, poxa, nem pediu o exame. Né? Ele precisa entender que não pediu o exame, mas não foi porque... é porque você foi negligente. Isso, né? Exato. Eu ignorei aquele fator de risco. Não é isso, é porque existe uma outra forma de a gente investigar isso e esse exame provavelmente não se faz necessário, o risco dele não justifica, né? Perfeito, muito bom. Me fala alguns exemplos, assim, quando a gente coloca um bom check-up médico, né? Exemplos de exames que são importantes e que a gente precisa avaliar para aquele indivíduo dentro desse diagnóstico precoce. Não só exames, mas questões mesmo da consulta, tanto da anamnese quanto do exame físico, que um bom check-up vai ver. Então, fundamental. Primeiro, uma boa anamnese, né? A anamnese é essa conversa entre o paciente e o médico. Então, esse interrogatório, da gente tentar identificar os fatores de risco ali, não só inerentes à pessoa, né? Então, relacionados os seus hábitos de vida. Fuma, não fuma? Está fazendo atividade física, não faz? Está dormindo bem, não está? Como é que estão seus relacionamentos? Enfim, além dessa boa anamnese, quais são as medicações que essa pessoa usa? Como é que está a alimentação dela? E sua família, como é que é? Tudo, essa conversa ela é muito longa e precisa disso mesmo, investir nisso. Essa primeira conversa vai nortear o exame físico, né? Então, não tem como sair de uma consulta de check-up sem medir uma pressão, por exemplo. Uma circunferência abdominal, ver o peso, né? São coisas básicas ali do exame físico que vão ser necessárias. A depender do caso, a gente vai individualizando e o exame físico vai sendo direcionado. Existem alguns exames, de forma geral, que vão se encaixar nesse rastreio, né? E que são aqueles que são mais importantes, porque são os que têm mais evidência realmente já comprovado de que, poxa, identificar essa doença aqui de forma precoce, numa pessoa que não sabia que tinha, vai fazer diferença no tratamento. Então, por isso, quando a gente fala de câncer de mama, né? A mamografia. A gente tem várias diretrizes diferentes, orientando a frequência com que vai fazer, mas eu gosto muito de individualizar também. Eu me norteio pelas diretrizes, mas a gente sabe que também tem que individualizar. Colonoscopia é outro exame fundamental, né? É um dos que mais a gente vê o rastreio de câncer de colo, que tem impacto e sobrevida realmente. Você falou do preventivo, do Papa Sim, Nicolau, do Papa Nicolau, que é um outro exatamente. exame, que é um outro exemplo. Na população idosa, lembrar da densitometria, é outro exame bem importante e que passa batido aí, e que é uma doença completamente assintomática, muitas vezes diagnosticada na fratura, que é a osteoporose. Exato. Por isso né? que na consulta a gente também já pode ir identificando os fatores de risco para fratura, né? Isso. Que aí já, peraí, que essa pessoa que apesar de que aparentemente não tinha risco, a gente vai ter que talvez antecipar pedir isso. Pedir a densitometria, né? E lógico que tem os exames de sangue básicos, assim, né? Isso. Como a glicemia, um hemograma, a função renal, né? Perfil lipídico, colesterol. Exato, não né? tem como a gente não avaliar isso. E vitamina D, vitamina B12, as vitaminas, né? Que eu sei que gera muita ansiedade, né? Termina que, como a gente estava conversando, muitos pacientes, eles se enquadram no grupo de risco para ter deficiência para essas vitaminas, né? Então, são exames muito solicitados, mas nem todo mundo se enquadra nesse grupo. Então, não obrigatoriamente serão solicitados, mas com muita frequência serão solicitados. Isso, por conta dessa relação, né, entre aquela população com o risco de carências nutricionais, né? Exato. Então, no caso da B12, foi até uma pergunta, Bia, da caixinha que eu coloquei lá no Instagram, né, se vitamina B12, vitamina D, necessariamente são exames de rotina. E aí eu coloco isso, quem é esse paciente? Quem é essa população, né? Então, por exemplo, para pacientes obesos, idosos,
idosos com risco de queda, com osteoporose, que usam metformina, que usam inibidor de bomba de próton, que é protetor gástrico, né? Os azóis da vida, pantoprazol, omeprazol, eles têm mais risco dessas carências nutricionais. Então, a gente vai ter que individualizar, vai fazer parte do check-up. Porque pra a gente quer diagnosticar precoce para essas pessoas. Não é rastreio, é check-up. Isso. Né? Porque você está individualizando ali para ele. Tem uma questão importante da gente entender que o check-up, ele trabalha com probabilidades. Sim. Então, a gente vai direcionar para a probabilidade daquele paciente. Se a probabilidade é pequena, esse exame não vai ser custo-efetivo, ele não vai resultar em uma mudança terapêutica, em uma mudança de conduta. Então, eu preciso entender a probabilidade daquele paciente ter aquela condição que eu estou pesquisando. Sim. E aí, quanto maior a probabilidade, maior vai ser o valor daquele exame para aquela população. É por isso que sempre que a gente vai solicitar um exame, né? A gente precisa saber, assim, o que é que eu vou fazer com o resultado desse exame, né? Ele tem que mudar a conduta. Exatamente. Né? Então, assim, não adianta eu estar pedindo um exame desnecessário, que se vier alterado, o que é que eu vou fazer com essa informação? Eu preciso continuar investigando, não vou. Então, assim, aquela consulta ali inicial que a gente está conversando, muitas vezes parece uma coisa banal ali, não é. A cabeça do médico está ali, ó, né? A gente está ali pensando, tá, isso já vai me direcionar para isso aqui no exame físico, isso aqui já me direciona para tal exame lá no final, eu vou pedir isso aqui, eu tenho que dar essa orientação aqui no final. Então, é super importante. Perfeito. Me fala um pouco, assim, sempre que a gente fala de check-up, a gente quer trabalhar com, principalmente, tem prevenção terciária também, mas eu acho que as principais do dia a dia do médico, né? A gente quer trabalhar com prevenção primária e com prevenção secundária. E aí eu queria começar falando da nossa prevenção primária, que é a mais, queridinha, né? Sim. Eu digo que o bom médico, ele é o que mais faz prevenção primária, Sim, né? Exatamente. E aí me fala o que exatamente é prevenção primária, o que a gente quer quando a gente pede exames, quando a gente rastreia hábitos, né? Pensando em prevenção primária. Pois o ideal, o mundo perfeito seria exatamente esse, né? Que o paciente chegasse na consulta com o objetivo de prevenção primária. A prevenção primária é quando a doença ainda não está instalada. Então, a gente está falando de fatores de risco, né? Então, por exemplo, fatores de risco para o infarto. Sedentarismo, tabagismo, o estresse emocional, pressão alta e tal. Então, são vários fatores de risco que vão combinar com essa doença. Então, a prevenção primária, a gente está prevenindo que a doença se instale, né? Seria o ideal que todo check-up fosse voltado para isso. Mas, normalmente, o que a gente o paciente ele chega pensando na prevenção secundária, que eu preciso identificar de forma precoce uma doença. Isso é prevenção secundária. Então, é o diagnóstico precoce. A doença já está instalada, eu vou tentar diagnosticar ela cedo para evitar que ela complique. Né? Isso. Lógico, também é importante demais, não estou desmerecendo, ela é super importante, mas eu acho que o foco da consulta tem que ser na prevenção primária para a gente evitar que isso aconteça. Mas uma vez acontecendo, a gente tem que diagnosticar precocemente, porque na grande maioria das vezes, diagnosticar precoce quer dizer que a gente vai conseguir um tratamento melhor. Aí, lógico, tem a prevenção terciária, que a gente está tentando evitar ali já as complicações daquela doença, enfim. Tem prevenção quaternária, né? Tem várias. Trazendo para o exemplo claro do infarto que você deu, Sim. né? A prevenção primária era evitar o primeiro infarto. Exatamente. Né? Então, evitar essa, né, doença aterosclerótica progressiva com o primeiro evento, o primeiro desfecho, que a gente chama na medicina, né? Então, eu pegar esse paciente fumante, obeso, né, que bebe, que come mal, que é estressado, que dorme mal, que tem apneia do sono, né? Que vem muito no consultório. Sim. Identificar, rastrear todos esses fatores de risco e conduzi-lo para um caminho de mudança, abordando cada um desses pilares, né? A medicina do estilo de vida sonha com isso, né? Para que ele não tenha o primeiro evento, ou caso ele tenha, que a gente adie esse primeiro evento para o mais tarde possível na vida dele, né? Já a prevenção secundária é aquele paciente que teve esse desfecho. Então, infelizmente, nosso paciente não fez a mudança de estilo de vida, né? A doença se instalou, né? A doença se instalou e ele teve o primeiro infarto, né? Desculpa. E aí, a partir do momento que ele teve o primeiro infarto, a gente vai trabalhar com prevenção secundária. E aí, você, como cardiologista, faz o quê como prevenção secundária?
Bom, aí a gente vai começar a tentar. Bom, uma vez que a doença já está instalada, o que é que eu posso fazer agora para que essa doença não traga mais complicações, né? Então, vamos lá. Pressão. Como é que está essa pressão? Porque geralmente são doenças associadas, hipertensão com infarto. Então, a gente vai tentar controlar essa pressão. Estou dando exemplo do infarto, que foi o que a gente citou aqui, né? A glicose estava ali, ó, um pouquinho alterada, passou batido no exame anterior, ninguém viu, ninguém fez nada. Ou orientou, vamos tentar mudança de estilo de vida e esse paciente não conseguiu. Será que não é hora de começar a medicação já? Obesidade, né? Cada vez mais a gente está vendo como obesidade anda junto aí das doenças cardiovasculares e como tratar a obesidade traz impacto para a saúde cardiovascular. Então, vamos conversar sobre isso. Lógico que a gente falando assim, parece, até assusta um pouco, né? Porque eu vejo que alguns pacientes, quando chegam na consulta, que a gente começa a abordar a mudança de estilo de vida, que mexe com a nossa rotina, com os nossos hábitos, com os nossos costumes, eu não vou conseguir dar a sensação assim, eu não vou conseguir dar conta disso tudo, sabe? Assim, eu tô vivendo assim há muito tempo, eu tô acostumado com isso, mas a gente não precisa abordar tudo de uma vez só, né? Então, lógico que a gente vai por prioridades. Então, assim, talvez nesse momento o que está mais trazendo mais risco para a sua vida é a questão da obesidade. Então, vamos começar com isso aqui e a gente vai abordando um pilar de mudança de estilo de vida de cada vez, né? De acordo com um combinado, né? Que é feito ali entre o médico e o paciente. É importante que o paciente faça esse trajeto, esse caminho junto com a gente, né? A gente está ali guiando, lógico que é o paciente que vai seguir, mas a gente tem que dar um caminho, né? Ajudar nesse processo. Eu não preciso fazer isso sozinho. Né? Perfeito. E aí a gente vai querer evitar um segundo infarto ou um desfecho, por exemplo, para insuficiência cardíaca, né? Miocardiopatia, com todas essas abordagens. Eu já tenho uma doença instalada, mas eu ainda tenho benefício dessas intervenções, né? Sim, com certeza. Isso é super importante falar, porque às vezes também eu vejo uma pessoa um pouco mais idosa, por exemplo, que fuma e fala, não adianta eu parar de fumar. Nossa, adianta muito. Isso. Você ainda vai colher muitos benefícios disso, né? Então, assim, não é porque já teve um infarto que essas mudanças, tanto do medicamentoso como do comportamento, não vão trazer benefício, porque, acredite, pode ficar pior, né? Essa doença pode piorar, né? Isso, né? Exatamente. E aí a gente já está começando a falar em prevenção terciária. Exato. Que prevenção terciária é redução de danos, assim, onde eu já estou numa situação muito difícil. Isso. E aí, realmente, eu estou num cenário ruim para essas intervenções, isso, né? Exatamente. Então, a gente quer pegar o paciente nesse primeiro degrau da prevenção primária, no máximo ali na prevenção secundária, para que isso não se agrave no futuro. Exato. Mas né? nunca é tarde para ir, né, a gente fazer esse check-up. Perfeito. Assim, lógico, já estou mais idoso, já tive muitas coisas, mas ainda pode melhorar. Sempre a gente pode melhorar, sempre é tempo. Quanto mais cedo, melhor. Muito bom. Bia, outra coisa, eu quero até saber como é que você aborda isso no seu consultório. Eu recebo muito esse tipo de paciente, né? E eu tenho um bom relacionamento com os meus pacientes. Normalmente, com conversa, a gente consegue chegar no denominador comum, né? Que é a autonomia do paciente no check-up, no sentido de ele chegar em consulta falando assim, doutora Beatriz, eu quero fazer, né, todos os exames cardiológicos aí que tiver, tomografia, ressonância, né? O quanto essa autonomia do paciente ela precisa ser respeitada e o quanto a gente precisa direcionar para, esse exame aí não vai trazer nenhum benefício, né? Como que você conduz isso? Como que você aborda isso? Explica para o seu paciente que esse exame sim, a gente vai incluir no seu check-up, mas aquele exame não vai fazer diferença na vida dele, né? Pois é, isso aí é um desafio para todo e qualquer médico, né? Mas que com o tempo a gente vai ganhando experiência com isso e vai conseguindo guiar o paciente nesse processo. Então, assim, claro que a gente tem que respeitar a autonomia do paciente, mas a gente tem que explicar. Né? Então, assim, por isso que é tão importante tempo, mais uma vez, tempo de consulta, para gerar essa intimidade e principalmente confiança. O paciente tem que estar confiante, né? Que assim, a gente não está ignorando o seu medo, o seu anseio. Mas existem exames que podem trazer benefícios, existem exames que não podem. E gastar tempo explicando isso é super importante. Inclusive, agora você falou isso, me lembrou de outra coisa. Às vezes, isso acontece com você, com certeza também, lança a mão de alguns exames para que convença o paciente daquela mudança que a gente está precisando, né? O exemplo clássico, por exemplo, é o score de cálcio ou o Doppler de carotas, um ultrassom que a gente faz das carotas. Esses dois exames, muitas vezes a gente pede para paciente que a gente considera ali de risco moderado, risco cardiovascular, mas que a gente
já sente, provavelmente esse paciente se beneficia de um tratamento com remédio para o colesterol. Isso. Tá precisando, o colesterol está uma alteração discreta, mas eu acho que ele tem um fator de risco a mais. Então, esse exame, ele ajuda a gente a olhar e falar, poxa, já tem plaquinha de gordura no coração, já tem plaquinha de gordura aqui nos vasos do pescoço. Então, vale a pena fazer o exame para ajudar o paciente a se convencer de usar aquela medicação. Então, isso acontece às vezes, a gente precisa fazer um exame para ajudar no tratamento, mas o contrário também. O paciente que já chega com a listinha de exames que o vizinho, que viu na internet, né? Que o nutrólogo, que infelizmente a gente termina vendo isso muito comum na nutrologia, com excesso de exames, mas que não vão trazer benefícios ali para aquele paciente, e aí às vezes gastar um tempinho ali com ele para que ele saia da consulta entendendo se precisa ou não precisa, né? Muitas vezes eles acham assim, e o convênio cobre, né? Isso. E aí a gente precisa ter uma consciência, coletiva de custo, que na verdade, na hora que o convênio está cobrindo, esse custo não está indo para o bolso do convênio. Tá indo esse pro nosso, custo todos volta nós. para o usuário. Isso. Então, esse uso cauteloso, né, de exames, ele também vai repercutir no custo individual de cada um no uso dos convênios médicos. A gente reclama né? tanto do reajuste dos planos, Isso. mas tem total relação com isso. Com né? isso, por que eu tenho que reajustar? Porque o consumo está Excessivo, acelerado, né? excessivo, e é um consumo desnecessário que não está se transformando em saúde para o nosso paciente. Então, trazer isso, eu acho que é importante essa consciência coletiva, Sim. né? E ainda que o paciente diga, não, mas eu vou tirar do meu bolso, eu vou pagar tudo particular, de entender que esses exames vão ser deletérios, né? Isso. A gente estava conversando mais cedo e você deu um exemplo do All Inclusive, do hotel All Inclusive, Isso, né? exatamente. E eu gostei muito desse exemplo. Pois é, porque quando a gente vai num restaurante ou num hotel que é All Inclusive, né? Então eu vou sair comendo tudo, consumindo tudo que ele me oferece. Tipo, até que ponto isso vai ser bom? Provavelmente não, né? Se a gente come excessivamente ali naquele restaurante, a gente já sai de lá passando mal, né? Então é uma analogia. Não vai dar nem para curtir os dias de férias, né? Exatamente. Passou do ponto, né? Então, assim, lógico, tem tudo ali para oferecer, que bom, eu vou poder escolher o que eu vou querer. Perfeito. Mas não adianta a gente sair comendo tudo, porque é a mesma lógica com relação aos exames, né? Lembrar que, assim, existe o risco do overdiagnóstico, que a gente estava falando. Então, diagnosticar uma doença que não faria diferença nenhuma na vida dessa pessoa, ou um falso positivo. A gente nem comentou sobre isso. Então, assim, verdade. que a gente vê, né? Por exemplo, no teste ergométrico, com alguma frequência eu vejo isso, né? Então, a gente faz o teste ergométrico para identificar, será que esse paciente tem risco de infartar? O exame, ele muda a sobrevida? O teste ergométrico, não. Não, ele não muda, né? Então, assim, muitas vezes, estou dando um exemplo do teste ergométrico, mas poderia ser qualquer outro exame. Eu fiz esse exame, fiz o teste ergométrico, então pronto. Estou garantido nos próximos 10 anos, já, doutora? Não vou infartar nos próximos 10 anos. Será? Não. Né? Se você continuar fumando, obesa, circunferência abdominal mudam. aumentada, Exato. entendeu? O teste ergométrico, ele Semana que vem, talvez você infarte. Exato, amanhã, sei lá. O teste ergométrico, ele está refletindo aquele dia ali. Lógico, ele é importante por diversas outras coisas. A gente consegue avaliar a pressão, a arritmia, capacidade funcional, que para mim é o principal do exame. Eu também gosto muito para capacidade funcional. Traz várias informações, mas com relação a, meu Deus, vou infartar ou não vou, ele tem as limitações dele, tanto para mais quanto para menos. Então, com alguma frequência a gente vê, alterou o exame, a gente prossegue a investigação e não tem nada, né? Tá tudo certo. Então, não vou mais pedir teste ergométrico, não é isso. Ele é super bem indicado, né? É um exame que eu gosto bastante, traz muita informação, mas a gente tem que individualizar. Isso. Sempre. E o falso positivo, encarar para essas avaliações adicionais antes de intervenções desnecessárias, né? Exatamente. Antes de tirar o paciente da academia, antes de limitar a vida dele, né? Antes de correr com medicações desnecessárias, né? Perfeito. Bia, me fala um pouco de como que é a tua consulta. Doutora Beatriz Millions, vou agendar um check-up, né, com a doutora Beatriz, né? O que você faz na tua consulta? O que você prioriza? A consulta de check-up é uma das que eu mais gosto, assim, falando a verdade. Porque ela mexe com mudança de estilo de vida, né? Com a medicina do estilo de vida, que eu sou apaixonada, assim. Então, vamos lá. Essa é uma consulta que precisa de mais tempo, né? Então, ela não dá para ser feita ali naquela consulta padrão. Quanto tempo que você reserva para a sua consulta de check-up? Vai ser no mínimo uma hora. Certo. No mínimo uma hora. Ele vai ficar entre 1 hora e 1h30, né? É uma consulta onde a gente vai gastar bastante tempo na conversa, na anamnese, né? Vão ser, então, pensando em fatores de risco, em hábitos, como é que está o sono, como é que estão as relações,
está fumando, não fuma, como é que está a atividade física, que horas está fazendo atividade física. Então, a gente vai investigar várias coisas com relação ao nosso comportamento, religiosidade, tudo isso influencia, né? Depois, a gente vai para a questão do exame físico. No exame físico, não tem como não ter pressão, circunferência abdominal, né? Essa ausculta cardiovascular. E também o eletrocardiograma, né? Que é um exame ali rápido, fácil, a gente sempre faz em consulta e ele já dá algumas respostas para a gente também. E aí, baseado nessa conversa, nessa avaliação, é que a gente vai direcionar os exames. Nessa primeira consulta, a gente já consegue identificar ali fatores de risco, né? De várias coisas. Então, assim, já tem um direcionamento, o paciente já vai sair dali com algum direcionamento com relação ao que ele pode fazer naquele primeiro momento já para evitar doenças, né? Mas, lógico que depois, com os exames, a gente consegue direcionar mais com relação a isso também. Geralmente, eu gosto nessa consulta de escolher alguma coisa ali, algum alvo, né? Pra gente, de mudança comportamental, pra gente já começar a fazer, porque nesse retorno a gente já consegue conversar. Como é que foi para você, né? Como é que ficou isso? E você faz esse acompanhamento da mudança de estilo de vida? Você acompanha esse paciente? Doutora Beatriz, eu entendi que eu tenho um risco de infarto, meu colesterol é alto, eu estou obeso e eu quero realmente melhorar meu estilo de vida. Você acompanha esse paciente no processo de mudança? Sim, isso tem, na verdade, esse é o ideal, né? É isso que tem que acontecer. Esses pacientes que eles conseguem fidelizar, que a gente consegue manter um acompanhamento, cada vez mais a gente está falando em programas de acompanhamento, né, como aquele que a gente fez lá com as mulheres, melhor é. Então, é por isso que eu fui construindo ao longo do tempo esse modelo de consulta de check-up, que não é... Porque é muito comum o paciente ter a solicitação de check-up, mas o verdadeiro check-up... Nossa, quantas vezes a gente vai no médico e ele fala de vacinação, né? Exatamente. Que é uma coisa tão simples, gente, acessível, faz diferença. E para cada grupo populacional, a gente tem vacinas que, a gente esquece disso ainda, passa batido. Isso. Né? Então, assim... Nós mães lembramos das crianças, mas depois adultos, né? Esquecemos que existe um calendário para o adulto, existe um calendário para o idoso, né? Isso é uma coisa que eu pego no pé dos pacientes, sabe? Principalmente os cardiopatas, mas todos nós, né? Temos que nos cuidar com relação a isso. Então, assim, é uma consulta diferente. A consulta de check-up, ela tem que ser diferente mesmo, porque ela é bastante longa, mas que eu amo fazer, sabe? Assim, é muito gratificante a gente conseguir mexer em fatores de risco que vai trazer impacto ali para o paciente, para ter, né? Para envelhecer bem e estar bem, assim. Perfeito. Melhor do que estar ali colocando, né, na angioplastia depois. Exato. Porque eu acho que quando o paciente vem já na prevenção secundária terciária, a consulta vai ser muito guiada pelo aquele sintoma, né? E lógico, no segundo momento, muitas vezes até quando o paciente chega, tô com dor no peito, eu digo, olha, depois a gente precisa marcar uma outra consulta diferente, né? Porque aqui eu vou ter que, eu tô muito focada nesse problema atual, mas você tá precisando de uma outra avaliação que eu não vou conseguir agora. Perfeito. A gente precisa acompanhar. Então, eu tô sempre falando sobre isso, sabe? Muito bom. Bia, pra gente terminar a nossa conversa de hoje, né? O que você queria deixar como mensagem final às pessoas a respeito desse tema de check-up? Olha, o principal primeiro, o check-up é fundamental, certo? Quanto antes, melhor. Existe uma idade perfeita para isso? Não existe um consenso sobre qual a melhor idade. Mas eu diria que a partir dos 30, 35 anos ali, a gente já precisa, né? Ou até um pouco antes, depender da história da família. Check-up é fundamental, é importante. O foco do check-up não são os exames, tá? Isso é importante a gente passar essa mensagem. O foco do check-up é a consulta. Isso é o mais importante. E tratar os fatores de risco, né? Tratar os fatores de risco, a gente tentar intervir antes que a doença se instale, é muito melhor do que um diagnóstico precoce, tá? Não que não seja importante, mas é melhor a gente estar evitando que a doença se instale, né? Então, assim, o foco da consulta e a prevenção, né? Mudança de estilo de vida tem um impacto gigante na nossa saúde. Vale a pena investir nisso. Perfeito, muito bom, obrigada. Não sei se você teve alguma coisa que a gente esqueceu de abordar, alguma pergunta que apareceu nas redes sociais e que a gente não comentou. Tá lembrando de alguma coisa? Não, eu comentei essa da idade porque foi um que me perguntaram. A partir de que idade é importante fazer o check-up, né? Outra pergunta que me fizeram, assim, que na verdade foi até conversando, e quais são os exames cardiológicos que fazem parte de um check-up básico? Não tem essa resposta também, né? Isso, não existe. Não existe um check-upzinho, não existe essa formulinha mágica. É individualizar. A gente tem que individualizar a consulta. Cada paciente é único. Tem um mundo ali que faz parte dele e é baseado nessa conversa, nessa história de vida que a gente vai conseguir identificar esses fatores de risco.
Perfeito. Muito obrigada, Quem agradece doutora eu. Beatriz. Foi muito, muito prazeroso. Até a próxima. Até. A gente vai ter talvez algumas perguntas depois, né? Tá. E aí eu trago isso nas redes sociais para a gente continuar respondendo as dúvidas das pessoas, dos pacientes e de quem nos assiste, tá? Muito obrigada. Obrigada, Bia. Até a próxima. Até.